Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Conde OIC, seu comentário da lição jovem. É uma imensa alegria para nós ter você aqui conosco. Nós chegamos à lição 11 do nosso trimestre. Esse trimestre tem sido maravilhoso, pois está falando de adoração, um tema muito necessário para nós nos dias de hoje. O tema da lição que nós iremos estudar é o altar e o coração. É um tema muito importante, pois nos mostra que Deus quer de nós uma adoração verdadeira, uma verdadeira comunhão com Ele. E Ele deseja mais do que ritos, uma comunhão verdadeira. E que a gente entregue nosso coração verdadeiramente a Ele. Hoje eu estou aqui com a Elisa, a Bruna e o Samuel. Nós desejamos que esse conteúdo seja uma bênção para sua vida. Antes da gente iniciar o estudo, eu gostaria de fazer uma oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer pela lição da Escola Sabatina, que tem nos ensinado verdades valiosas para nós, tem educado o nosso caráter, tem nos mostrado a tua vontade. Queremos te pedir que o Senhor esteja conosco, que o Santo Espírito esteja falando aos nossos corações. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos para a nossa primeira pergunta. Como o auto-engano pode nos levar a construir altares exteriores enquanto nosso coração permanece distante de Deus? Olha, sobre essa pergunta eu gostei bastante, e eu acredito que assim, que é primeiro importante a gente relembrar que na palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, e portanto, dessa maneira, né, a gente não pode se deixar levar pelo que a gente sente, o que a gente pensa nesse sentido, até porque a lição também fala que não é que o coração é literalmente o coração, 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 é a mente, né? Então, isso é importante. E aí, uma outra questão, a gente vai ver juntar os ingredientes para depois trazer 100% a questão que eu quero comentar. Eu também me relembrei da história em que Samuel vai escolher um novo rei para Israel depois de Saul. E o que Deus fala? Que é para olhar, que ele olha o interior e não a aparência como nós estamos acostumados e como tudo isso acontece. E aí a ligação com a pergunta, então, qual que seria? Como que a gente muitas vezes pode achar que não, eu tô linda, maravilhosa, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer externamente, olha, eu tô parecendo ótima, né? Ou aquela história, né? Você vê a pessoa na igreja e fala assim, nossa, ela não tem nada para arrumar, ela já é perfeita, ela já vai para o céu, assim, sabe? Mas na realidade, muitas vezes dentro de nós, como a lição trouxe, né? Nós temos ídolos ainda no nosso coração. E comentou, né, um pouquinho sobre a história de que o povo tinha acabado com todos os ídolos, mas no coração deles, eles ainda estavam afastados e longe de Deus. E aí a questão que fica para a gente também dentro disso, como que a gente pode ver se o nosso coração, como que está a situação do nosso coração, o status dele? É complicado, bem, mais ou menos, como que tudo isso acontece? E aí entra a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Porque não tem como a gente conseguir se medir, porque a gente falou que o coração é enganoso, a gente falou que a única pessoa que pode julgar o nosso coração, eu não falei agora, né? Mas enfim, dentro disso, a única pessoa que vê realmente é Deus. Então, é Deus atuando em nós, e somente por meio da presença dele na nossa vida que ele vai sondando o nosso coração, né? Nos mostrando que a gente tem que mudar, e ele faz essa obra na gente, né? Que tem tudo a ver com o Congresso de 2024, né? Cristo Justiça Nossa. Amém. Bom, o nosso coração é muito enganoso, né? Uma vez a gente está pensando uma coisa, na outra a gente está pensando outra coisa, e nós somos muito iludidos com aquilo que o nosso coração apresenta para nós. Né? A nossa mente, ela engana, ela prega peças para nós. Então, a base para a gente entender isso é ser submissa a Cristo. É entender que isso que eu tenho no meu coração pode me enganar, me levar e me afastar da verdade, que é Jesus Cristo. Então a gente precisa o quê? Ser usado pelo Espírito Santo de Deus para ser incumbido de não cair nos enganos de Satanás, porque ele tem os seus dardos inflamados para destruir a vida da gente. E ele quer nos enganar, porque ele é o pai da mentira.
Então, a gente precisa entender o quê? Essa maneira que eu adoro ao Senhor é verdadeira? Será que eu estou agindo de acordo com está escrito? Ou será que está como eu quero? Então, a gente precisa compreender que a nossa submissão a Cristo, a nossa comunhão com Ele vai nos libertar de nós mesmos, do nosso eu, que é a nossa cruz a ser levada aqui nessa terra. Então, que a gente possa ser submisso e não confiar no nosso coração, porque maldito é o homem que confia no homem. Amém. Eu acho que nesse contexto, né, que a Elisa e que a Bruna comentaram, a gente volta um pouquinho na história de Samuel, né, na história ali também do sumo sacerdote Eli, né, porque ele tinha seus 2 filhos. A gente sabia que eles não eram pessoas muito boas, né, não eram uma flor que se cheira, né, como a gente fala no ditado popular. Mas o interessante é que lá em 1 Samuel, a Bíblia nos apresenta que na guerra contra os filisteus, os 2 filhos de Eli, né, eles levaram a arca de Deus, eles estavam confiando na arca, puramente na arca, enquanto as atitudes que eles tinham, né, iam contra os mandamentos que estavam aqui dentro daquela arca. Então, eles confiaram apenas numa forma exterior de uma religião, quando o coração deles estava bem longe, né, do verdadeiro propósito divino. E a mesma coisa a gente vê também com os fariseus, né, na época de Cristo. Eles professavam, né, uma forma de uma religião exterior, mas a piedade, né, a submissão verdadeiramente a Deus, como a Bruna comentou, eles não tinham isso. Então, respondendo à pergunta, né, fazendo essa ponte aí com essas histórias, o auto-engano ele pode nos trazer uma ruína eterna, porque quando nós confiamos na nossa mente, ela é enganosa. E eu posso estar me apoiando no eu gosto, no eu acho, no eu quero, e aí eu me esqueço de que o verdadeiro adorador vai fazer a vontade de quem? Do seu Pai, né, do nosso Pai Celestial. Assim como Cristo se submeteu, ele não fez a vontade dele. E ele não confiou em nada que não fosse o está escrito. Então, a nossa única segurança tem que estar na palavra de Deus e todos os dias nos submetermos, né, a Ele em dependência e em amor, né, que o nosso relacionamento seja pautado unicamente pelo amor. E aí vai se tornar mais fácil, né, a gente permanecer bem perto de Deus. Eu achei bem interessante o que vocês falaram, porque o auto-engano, ele nos leva, né, a manifestações externas, né, de religião e sem uma comunhão verdadeira com Deus. Muitas vezes a gente se apega muito a ritos, mas o nosso coração está longe de Deus. Interessante isso, porque tem muitos hoje vivem dessa forma, passam tempos ali indo à igreja, lendo a Bíblia, em cargos, mas não permitem que Deus transforme verdadeiramente seu coração. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado e entender que o nosso coração ele é enganoso. A lição trouxe isso, né? Que muitas vezes a gente não vê o nosso coração como sendo mal, né? E longe de Deus nós não somos bons. Rapidão, é que você comentou, eu achei legal uma outra coisa. A gente, né, sempre julga muito os fariseus da época de Jesus, não é? Porque eles demonstravam muito por fora, como a gente até conversou. Se você não assistiu, você precisa assistir a live que teve no dia 7 de março de 2025, Agora Eu Sei, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre que não é sobre a aparência que Deus quer. Os fariseus, eles faziam todas essas coisas, né? Então, e também me redirecionou para o livro que eu li do Josanã Alves, Primeiro Reino, em que ele fala, né, que os fariseus eles faziam questão de mostrar pelo som a quantidade de dinheiro que eles estavam colocando em todas as coisas, e aquela única mulher, ela colocou o que tinha, queria colocar meio escondidinho, porque era uma moeda só. Então é muito interessante isso, né, de realmente pensar que até a irmã White fala isso, não lembro de qual livro que eu acho que é no Mensagens aos Jovens, que Deus espera de nós vidas, né, jovens que tenham uma vida coerente, né? A pergunta 2 vem falando assim: de que forma as distrações modernas podem dividir o nosso coração e impedir que ele seja um altar exclusivo a Deus? Então, gente, eu achei interessante que as distrações que nos rodeiam nessa vida são muito grandes, né? Redes sociais, que mais?
TV, elisão, filmes, séries, até certos tipos de amizades, né, faz com que a gente nos distraia daquilo que verdadeiramente importa, que é Cristo, que é ter o altar exclusivo, a entrega total a Cristo. E nós somos rodeados. Eu sou uma prova viva disso, que nós vivemos num mundo em que a gente perde muito tempo com coisas banais, que não são eternas. E aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Então, a partir do momento em que a gente compreende isso, a gente tem que tomar uma decisão. Às vezes, a gente vai ter que sacrificar coisas que a gente gosta, não é verdade? Então, a gente tem que tomar uma decisão. Os cristãos do passado também tomaram as suas decisões em relação a isso. Eles sacrificaram a vida deles pela causa de Cristo, porque eles amavam a verdade de verdade. Então, a mesma coisa é para nós hoje. Será que nós estamos sendo, amando de verdade Jesus Cristo sobre todas as coisas para abandonar coisas que a gente gosta, que a gente acha que é importante mesmo para a gente, mas que no final é como um tesouro ruim, estragado, vamos dizer assim. Então, onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, a gente precisa compreender a partir do momento em que, onde estou colocando o meu tesouro? Ali estará o meu coração. Será que eu estou colocando meus tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem? Onde os ladrões vêm e roubam? Ou será que eu estou colocando no reino do céu, onde não vai embora, onde permanece? Então, que a gente possa tomar decisões que são até difíceis para nós, que estamos acostumados. Mas a gente precisa compreender que nós precisamos dessa renovação para a gente experimentar a boa e perfeita vontade do Deus vivo. E assim possamos ser verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Falando sobre esse ponto, né, de entregar tudo aquilo nas mãos de Deus, a gente pode pensar nas distrações modernas, né? A Bruninha falou do celular, das redes sociais, e mesmo na igreja a gente pode ter cargos, a gente pode ter uma vida, né, exterior na igreja, mas o nosso coração pode estar bem longe. Um exemplo disso é que lá no Antigo Testamento, né, no livro de Gênesis, Jacó, ele reúne a sua família, né, e aí ele leva todos eles, né, para a cidade de Betel, e ali embaixo de uma árvore, né, se eu não me engano era um carvalho, ele faz um grande buraco, ele pede, né, que os seus familiares, eles tirem tudo aquilo que estava contaminando o acampamento, né, os deuses pagãos, né, os adornos e tudo mais. Então, fazendo uma ponte para os nossos dias, podemos estar na família de Jacó espiritual e ainda assim ter ídolos no nosso coração, no nosso lar, que pode ser um celular, pode ser uma televisão, pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser um estilo de vida que não condiz com aquilo que Deus pede para nós. E aí eu vou fazer o marketing, né, Elisa? Aqui o marketing pesado, né, para que você possa assistir a nossa live, né, que está no nosso canal do dia 7 de março, né, de 2025, a live aí, Agora Eu Sei, onde a gente falou um pouquinho sobre o estilo de vida do jovem adventista, né? Essa pergunta que a gente está aqui debatendo tem tudo a ver com a live, eu recomendo que você possa assistir, tá muito boa, né? Sou suspeito em falar, mas é isso aí, pessoal. Então, para terminar aqui, essas distrações modernas, elas vão nos atrasar no nosso preparo. Uma vez um conhecido meu falou o seguinte: eu tenho muito medo dos eventos finais, né, dos últimos dias. E aí, o nosso irmão, né, de fé trouxe uma reflexão que eu escutei e eu tomo para a minha vida hoje. Nós não devemos ter medo dos últimos eventos. Nós devemos ter medo daquilo que nós estamos fazendo hoje na nossa vida, né? Com as distrações que estão impedindo que hoje, em dias de paz, a gente tenha um preparo, né, ao lado de Cristo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o assunto, ele é muito mais profundo do que parece, né? Nessa questão da adoração verdadeira ao nosso Deus. Eu acho muito interessante tudo. Eu acho que é tudo isso que vocês trouxeram, né? E teve uma frase que eu achei muito forte na lição, que fala assim, ó, aquilo em que escolhemos nos concentrar é aquilo que escolhemos nos tornar. Porque também a gente tem que entender que dentro disso, qual que é o propósito de Deus? É nos salvar, beleza? Mas tem mais do que isso. É nos restaurar a sua imagem e semelhança.
Então, quando eu quero me tornar aquilo que eu tenho feito muito, será que eu estou querendo voltar para o propósito original de Deus ou eu estou fazendo a minha vontade ser maior do que a de Deus, né? Então, é bem profundo, né? É bem forte, assim, para a gente pensar. E eu acredito que a gente fala muito de entretenimento, né? O Samuel também trouxe o ponto, né, da gente estar desfocado em outros aspectos, mas tudo aquilo que a gente poderia estar gastando tempo para Deus, a gente não está, é uma distração. Ah, Elisa, você está falando que eu não posso trabalhar. Não, não estou falando disso. Estou falando daqueles momentos em que a gente está deixando de fazer as coisas que Deus pede para a gente fazer. Aquele momento que a gente poderia estar usando para uma coisa e estar usando para outra. Então, por isso que a gente tem que ter muita temperança, né? O equilíbrio em todas as coisas. E aí eu volto de novo porque eu falei na resposta da pergunta 1. A gente não consegue ser temperante. Tipo, a Elisa, ela não é temperante. Quem que é temperante? É Cristo em nós. E essa é a nossa necessidade. Porque se não for isso, né? Então, essa é a única forma da gente também conseguir vencer. E aí, dentro do que o Samuel também falou, acho que, não sei, mas ele falou em alguma pergunta aí. Ou foi agora ou foi na outra, acho que foi na outra. Deus, ele vai transformando o nosso coraçãozinho de pedra em um coração de carne. Por mais que seja difícil abandonar. Então, no primeiro momento, você pode ter muita dificuldade de abandonar um estilo de vida dentro de um aspecto da sua vida, né, que você fazia sempre daquele jeito. Mas, aos poucos, você vai permitindo que Deus esteja com você e essas coisas vão deixando de ser tão importantes assim para você quanto seriam antes. E é porque você deixou de gostar? Não necessariamente, mas é porque você viu que vale mais a pena estar com Deus do que fazer a sua vontade. Né? Então, eu vou parar de falar, senão eu vou falar da resposta da próxima já. É isso. É interessante, não sei se vocês perceberam, mas nós vivemos em uma geração que é muito distraída. Hoje, vocês veem que as pessoas passam muito tempo ali nas redes sociais, no celular, horas e horas ali conversando virtualmente, assistindo alguma coisa, jogando, e não dão atenção para aquilo que é realmente importante. E nós vemos que aquilo que a gente dedica mais tempo na nossa vida se torna o centro dela, se torna um Deus para nós. Muitas vezes nós criticamos pessoas que têm ali os deuses, né? Outros adoram outros deuses, têm ali as imagens, mas nós deixamos que essas coisas, essas distrações, às vezes jogos, filmes, música, pessoas se tornem deuses na nossa vida. Então, nós devemos tomar esse cuidado, né? Nós devemos priorizar a Deus. Claro que a gente pode, né, reservar um tempo ali para o celular, para assistir alguma coisa, desde que seja bom, né? Mas nós devemos dedicar tempo ao Senhor também. Chegou a hora da nossa dica de YC e eu vou pedir para o editor passar a nossa vinheta. Então, para hoje eu trouxe 3 dicas de leituras que eu achei assim, maravilhosas sobre esse tema, que são 3 livros da Ellen White. A primeira é Mensagens aos Jovens, capítulo 17, que tem como título Verdadeira Conversão. Né? Ali tem também o Recebereis Poder, que é uma meditação, que tem como título O Coração Transformado, e o Cuidado de Deus do Meu Coração. São leituras maravilhosas, vocês vão conseguir aprender mais sobre esse tema e é muito edificante. Vamos para a nossa terceira e última pergunta. O que significa ter um coração verdadeiramente entregue a Deus e como isso reflete na nossa vida diária, na nossa vida cristã? Em termos práticos, a Bíblia, né, nos traz o entendimento de que a pessoa que está ao lado de Cristo, ela vai fazer sacrifícios, né? Todas as histórias, né, dos patriarcas, dos profetas, dos homens e mulheres, né, que morreram, né, pela verdade, foram pessoas que entregaram tudo. Não foi uma entrega incompleta, não foi uma entrega, né, como a gente vê hoje em dia. Eu entrego, sim, muitas coisas, mas a partir do momento que aquilo que Deus, né, tá pedindo para mim é o meu ídolo secreto, o meu ídolo que eu gosto, eu vou reter na minha mão. Então, a gente vê
compromissos, né, que foram feitos até as últimas consequências. Né? Abel, por exemplo, né, o primeiro mártir, né, da história cristã, ele morreu porque ele levou a sério, né, a sua fé no Redentor. E a gente vê a história de toda a igreja cristã, do povo de Israel, né, mas aos nossos dias também, na Idade Média, né, quando a gente estuda as profecias, de pessoas que foram até o fim por aquilo que elas entregaram a Deus, que foi o coração. E hoje em dia a gente pode achar o seguinte, mas eu não estou preparado para isso. Realmente, por quê? O nosso coração tem que estar entregue a Deus, e é uma entrega diária. É como eu falei, né, agora há pouco, são pequenas decisões, né, no dia a dia que vão nos levar, né, a refletir isso na nossa vida. Então, eu creio que vai refletir de maneira prática quando a gente entregar tudo nas mãos de Deus, mesmo que esse tudo seja até a morte. Amém. Exatamente. É forte, né? Uhum. E dentro disso, eu até fico pensando assim, o que entregar exige? Sabe aquela dinâmica? Não ia falar sobre isso, mas é maravilhoso. Aquela dinâmica que tem uma pessoa que fica atrás e uma outra que fica na frente, e ela se entrega para outra. O que ela faz? Ela tomba. Mas o que precisa acontecer para ela tombar? Precisa confiar. Uhum. Se ela não confiar, ela não se entrega. Então, desculpa que eu fiz a pergunta, né, Bruna? E depois eu não dei. Sorry. Mas, enfim. E com Deus não é diferente. A gente só vai se entregar para Deus verdadeiramente a partir do momento que a gente conhecer Ele. Nossa, gente, eu não tinha notado isso, tá? Foi super. Mas é exatamente isso. Se a gente não conhecer quem Deus é na nossa vida, a gente não vai ter nunca a entrega. Porque para se entregar, a gente tem que confiar. E como que isso realmente acontece? Porque, ok, eu falei, ficou teórico, reconheço. Mas como que isso pode ser uma realidade? Aí entra o que o Samuel falou, né? Dia após dia, depositando nas mãos de Deus o nosso coração, como sempre, a dona dos merchants de livros da CPB, no livro do Pavel Goya, ele fala sobre isso. Ele fala que todos os dias a gente tem que se entregar a Deus e falar assim, ó, Senhor, eu me coloco à sua disposição para que o Senhor faça as mudanças no meu coração, na minha vida. E se disponibilizar mesmo, assim, e é algo que a gente não vai ver. Fala assim, como é que eu consigo ver? A gente não vê essa obra acontecendo de maneira física, material, mas a gente vê ela acontecendo a partir do momento que nem eu falei. Às vezes você tinha um gosto específico, e aí você começa a permitir que Deus vá mexendo no seu coraçãozinho de pedra. E depois você olha para aquilo que você tanto gostava e fala assim, eu não abro mão para Deus por causa disso. Mas a gente faz isso, então não tô falando nada absurdo. Aí, então, depois de um tempo, você fala assim, nossa, eu entrego com a maior tranquilidade, porque para mim é melhor estar com Deus do que fazer isso. Então, isso que é muito bonito. A gente pode não entender, mas, como o Samuel falou, para que as pessoas se tornassem mártires, elas permitiram constantemente que Deus estivesse no coração delas. De primeira, assim, você vai pegar alguém na rua, você vai perguntar, você está disposto a morrer por isso? Primeiro que se ela não acreditar, ela não vai morrer por isso. Mas para ela acreditar, ela tem que ter um relacionamento. E nesse relacionamento, ela vai conhecer quem Deus é. E aí vai chegar tudo dentro do agora eu sei de novo. Então, e isso vai acontecendo lentamente na vida dela. Lentamente assim, diariamente, né? Gradualmente, né? Que esse é o processo da santificação. É Deus em nós atuando assim. E é muito bonito pensar que a gente não consegue ver. Mas Deus vai moldando e vai se colocando na gente de uma forma que você fala, ok, depois dessa eu não tenho mais o que falar, Senhor, toma que é seu e tá tudo bem, não tem que ser feita a minha vontade. Aí lembra também mais uma coisa, prometo que eu paro de falar. A questão de que nós fomos criados para quê? Para adorar a Deus. E aí quando você adora a Deus, você fala, não, Senhor, eu estou fazendo agora o que era para eu fazer. Não tem problema que não vai ser a minha vontade, mas vai ser a sua. Por quê? Porque a gente vai ter voltado para o ponto original. Não 100%, não falei que a gente vai ser perfeito, não. Mas eu disse que a gente vai ser realizado, não porque é a minha vontade, mas é por causa da vontade de Deus que me criou para fazer isso, entende? Amém. Bom, eu achei muito interessante que a lição falou, tem uma parte aqui de quinta-feira que fala assim, ó. Se a mente se ocupar apenas com coisas vulgares, acabará ficando atrofiada e fraca. Então, como a gente pode ter isso na nossa vida, uma verdadeira entrega de coração, tendo a mente de Cristo, ocupando nossos pensamentos com Ele em nós. Porque, olha, gente, o nosso coração é tão enganoso, é tão perverso,
E quando a gente pensa coisas ruins, a nossa mente atrofia, a gente se sente, olha, se sente ruim. A gente não é são, não é verdadeiramente saudável isso. Então, se a gente tiver a mente de Cristo, é a nossa esperança da gente ter uma renovação da mente, de entrega completa ao Senhor, que não vai ser apenas por palavras ou só uma pregação, mas uma vida de entrega. A gente vai mudar nossas atitudes, as nossas palavras, tudo em nós vai ser diferente porque a gente tem a mente de Cristo. E a gente tem essas promessas, né, espirituais que Deus nos dá. E é muito especial isso. Então a gente tem que ter essa entrega completa, pedindo ao Senhor, como a Elisa falou sobre, né, o pastor Pavel Goya. E é muito interessante isso. As histórias dele são espetaculares. E você também pode ter, eu também posso ter, se eu buscar em Cristo minha justiça. É interessante tudo isso que vocês falaram, porque entregar o coração a Deus é justamente amá-lo acima de todas as coisas, confiar nele e obedecer a sua vontade. Isso não é fácil para o ser humano. Inclui muita renúncia, a gente vai ter que abrir mão de muita coisa, mas nós precisamos entender que nós podemos confiar em Deus e também que isso é um processo diário. A gente não vai se tornar santo e perfeito de uma hora para outra. Cada dia a gente vai mudando um pouquinho, a cada dia a gente vai permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós e nosso caráter vai sendo refletido, o caráter de Cristo, né? Vai se refletir o caráter de Cristo. Através dessa lição, a gente conseguiu entender que o nosso coração ele é enganoso, mas a partir do momento que a gente entrega ele a Deus, nós somos transformados e guiados pelo Espírito Santo. Então, que hoje nós possamos entender essa mensagem e diariamente que nós possamos construir o nosso altar de comunhão com Deus, não somente com rituais externos, movidos de aparência, mas de forma verdadeira, que nós possamos amar a Deus verdadeiramente. Para encerrar, eu gostaria de fazer uma última oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor criou um plano de salvação para nós e a cada dia insiste em nós para que nós possamos ter uma vida verdadeira contigo. Que a cada dia o Senhor possa nos ajudar a permanecer firme na caminhada cristã. Sabemos que não é fácil, nós somos falhos, cometemos pecados, mas que o Senhor possa estar nos purificando de todo mal e que a cada dia nós estejamos ainda mais apegados a Ti. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final e eu desejo que esse conteúdo seja uma bênção para a sua vida, que você possa compartilhá-lo com outras pessoas, as pessoas que você sabe que têm a necessidade de ouvir essa mensagem, e que nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau.